Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à aula sobre negações. Nessa aula eu vou mostrar como negar os conectivos. Começando pela negação do conectivo i. Para a gente negar o conectivo i, é só negar todas as partes e trocar o conectivo i pelo conectivo ou. Vamos ver um exemplo. Eu tenho aqui canto e danço. Para eu negar esse conectivo, eu vou precisar negar as duas proposições e trocar o i pelo conectivo ou. Então, iria ficar não canto ou não danço, certo? Porque eu estou negando tanto a primeira proposição quanto a segunda e alterando o conectivo. Aqui eu tenho, sou estudioso e passo no concurso. A negação dessa frase, dessa proposição composta, ia ficar não sou estudioso ou não passo no concurso, certo? E na terceira aqui eu tenho, Ana gosta do campo e Márcia gosta do litoral. Então, iria ficar, Ana não gosta do campo ou Márcia não gosta do litoral, certo? Então, é bem simples. Para negar o conectivo i, você nega as duas proposições e troca o conectivo pelo conectivo ou. Já na negação do conectivo ou, a gente vai negar as duas partes, da mesma maneira que o conectivo i, e ao invés de utilizar o conectivo ou, a gente troca pelo conectivo i. Então, acaba ocorrendo aqui só uma inversão, enquanto que na negação do conectivo i, a gente troca pelo conectivo ou, na do ou, a gente troca pelo conectivo i. Vamos para os exemplos. João estuda matemática ou estuda português. Então, eu vou negar a primeira proposição, iria ficar João não estuda matemática, troco o conectivo pelo i, então aqui iria ficar i não estuda português, certo? Na segunda temos que José é velocista ou Marta não é enfermeira. Então, iria ficar José não é velocista e Marta é enfermeira. Como a gente nega, então a gente iria tirar esse não e aqui iria ficar positivo, né? Já que estamos negando a proposição. Então, eu iria ter José não é velocista e Marta é enfermeira. E na terceira temos, hoje eu corro 15 quilômetros ou faço 1000 abdominais. Então, iria ficar, hoje eu não corro 15 quilômetros e não faço 1000 abdominais, certo? A próxima negação é a do conectivo se então. No do se então, a gente vai repetir a primeira parte, trocar o conectivo se então pelo i e negar a segunda parte. Nesse conectivo, nessa negação, a gente pode utilizar um macete para se lembrar, que é esse macete aqui, mané, em que eu tenho, então, em que ele diz o seguinte, mantém a primeira e nega a segunda. Por isso que mané, mantém a primeira e nega a segunda. Vamos ver uns exemplos. Se sou inteligente, então passarei de ano. Vamos lá, vamos relembrar o que é para fazer no se então. Com o macete, o macete mané diz que eu mantenho a primeira, então se sou inteligente vai ficar da mesma forma, e nego a segunda, passarei de ano. Então aqui ficaria não passarei de ano. E lembrando de trocar o conectivo pelo i. Então a gente tiraria o se então, certo? E aqui ficaria o conectivo i. Então, a gente teria sou inteligente e não passarei de ano. Por quê? Porque eu mantenho a primeira, nego a segunda e troco o conectivo pelo i, certo? Na segunda proposição aqui temos, se todo mundo trabalha, ninguém assiste ao jogo. Vamos lá, mais uma vez. Mantenho a primeira, então ficaria aqui, se todo mundo trabalha. Nego a segunda, como ele diz aqui que ninguém assiste ao jogo, então para eu negar eu tenho que ter pelo menos que
alguém assiste ao jogo, então aqui ficaria, ao invés de ninguém, ficaria alguém assiste ao jogo. E eu tiraria esse se e colocaria aqui o i. Então ficaria todo mundo trabalha e alguém assiste ao jogo, certo? Por último temos, se fizer bom tempo, eu vou viajar. Vamos lá, mais uma vez. Mantenho a primeira, se fizer bom tempo, nego a segunda, então aqui ficaria eu não vou viajar. Tiro o conectivo e acrescento o i no lugar. Então ficaria aqui como está aqui a gente altera, né? Faz bom tempo e eu não vou viajar. Na negação do se e somente se, a gente tem duas maneiras de fazer isso. A primeira eu posso transformar em uma disjunção exclusiva, ou seja, adicionar ao invés de eu retiro se e somente se, adiciono o ou eu posso manter o bicondicional e negar uma das proposições. Nessa daqui tem também um macete que a gente pode usar, que é usamos mané para ir ou mané para voltar, ou seja, usamos, no caso, mané para ir seria eu mantenho a primeira e nego a segunda na ida, ou eu mantenho a primeira e nego a segunda para voltar. Então, eu tenho aqui duas formas de fazer a negação desse conectivo. Vamos ver alguns exemplos utilizando as duas. Vamos lá. Eu tenho aqui, estudo se somente se não vou à praia. Se eu utilizar a primeira maneira, que é transformar em uma disjunção exclusiva, aqui ficaria o seguinte. Ou estudo, e aí esse se somente se some, ou não vou à praia, certo? Eu apenas acrescento o ou e retiro o se somente se. Nessa segunda aqui, está calor, se somente se faz sol. Então, eu ficaria ou está calor, retiro o se somente se, ou faz sol, certo? Essa é uma das maneiras que a gente pode fazer. Da outra maneira, utilizando aquele macete, mané para ir ou mané para voltar. Então, nessa primeira situação aqui que eu tenho, estudo se e somente se não vou à praia. Ficaria mané para ir. Estudo, retiro se somente se, certo? Vou trocar pelo conectivo i, porque lembrando que o mané que eu mantenho a primeira, nego a segunda e troco pelo conectivo i. Então, seria, mantenho a primeira, estudo e não vou à praia. Como eu preciso negar, então eu tiraria o não, ficaria estudo e vou à praia. Ou, certo? Mané para voltar. Eu mantenho a negação e a outra eu altero. Ou seja, mané para ir, eu mantenho a primeira, retiro se somente se, troco pelo i e nego essa segunda. Mané para voltar, eu vou fazer o inverso. Ele vai continuar, não vou à praia e não estudo. Eu sei que ficou um pouco confuso, mas vamos ver aqui nessa outra para ver se fica melhor de entender. Eu tenho aqui, está calor, se somente se faz sol. Mané para ir, eu mantenho a primeira, então ficaria está calor, se somente se, retiro, troco pelo conectivo i e nego a segunda, não faz sol. Está calor e não faz sol, ou, acrescento ou, mané para voltar, ficaria se faz sol, porque eu mantenho essa, e não está calor. Na volta, eu negaria essa segunda aqui. Então, eu preciso manter a primeira, negar a segunda, acrescentar o conectivo ou e manter a segunda e negar essa primeira aqui. Eu tenho que fazer o mané indo e voltando. Então, eu vou ter a negação das duas proposições compostas, no caso, as duas condicionais. A próxima negação que eu tenho é a do conectivo ou seja, é só eu transformar em bicondicional. Enquanto que do se somente se eu tenho uma das opções de transformar em trocar apenas pelo ou, nesse caso eu só faço o inverso. Ao invés de ou, eu coloco se somente se. Vamos ver aqui um exemplo.
Ou Pedro é engenheiro ou Carlos é físico. Então, eu vou retirar o conectivo ou e vai ficar Pedro é engenheiro se e somente se Carlos é físico. Na próxima temos o seguinte. Ou Alexandre foi aos Lençóis Maranhenses ou fez sol. Retiro o conectivo ou. Então, e acrescento se somente se. Então, ficaria Alexandre foi aos Lençóis Maranhenses se somente se fez sol. Na terceira temos ou o soldado X foi aprovado ou o soldado Y foi reprovado. Da mesma forma, retiro o conectivo ou e acrescento se somente se. Então, ficaria o soldado X foi aprovado se somente se o soldado Y foi reprovado. Agora vamos ver algumas questões que caem em concursos. A primeira é da Contimax de 2020 e diz o seguinte. Considere a afirmação. Estou doente e tomei remédio. A negação dessa proposição é... Vamos lá, na do conectivo I, a gente nega, para negar a proposição, a gente nega as duas partes e troca o conectivo I pelo ou. Então, aqui de cara, a gente já pode eliminar todas as que têm o conectivo I, né? Porque a gente sabe que vai precisar trocar pelo ou. Então, já não vai ser a letra A, não vai ser a letra B e não vai ser a letra E. Além da troca do ou, né, do I pelo ou, a gente nega as duas proposições. Nessa D aqui eu tenho estou doente ou não tomei remédio. Ele negou a segunda, ok, mas ele não negou a primeira, então já não pode ser a letra D. E na C a gente tem não estou doente ou não tomei remédio. Ele está negando tanto a primeira proposição quanto a segunda e trocando o conectivo I pelo ou. Logo, a questão correta vai ser a letra C. A próxima questão também é da Contimax de 2020 e fala o seguinte. Seja a proposição, se hoje é sexta-feira, amanhã não estudarei. A negação dessa afirmação é. Na do conectivo se, então, vamos lembrar lá, tem aquele macete do mané. Mantenho a primeira e nego a segunda. Então, de cara, lembrando que a gente, a gente acrescenta o conectivo I e retira o se, então a gente já pode eliminar aqui as que não tem o conectivo I. Nessa C aqui, se hoje é sexta-feira, amanhã estudarei, não tem, então a gente já pode eliminar. Nessa D também não tem, a gente já pode eliminar. Nessa E também não tem, né? Ele tá botando aqui conectivo O, mas precisa do conectivo I. Então já também não vai ser a E, já podemos eliminar. Ficamos entre a A e a B. Vamos lá. A gente mantém a primeira, então tem que ficar hoje é sexta-feira e amanhã estudarei. Pois a gente tem que negar a segunda. E a alternativa aqui, que diz isso, no caso, é a letra B. Hoje é sexta-feira e amanhã estudarei. Logo, a questão correta vai ser a letra B. Por que não seria a letra A? Porque ele está negando tanto a primeira, veja, ele está dizendo que hoje não é sexta-feira e amanhã estudarei. E está negando a segunda. Lembrando que no conectivo se, então, a gente mantém a primeira e nega a segunda. Por isso que não é a letra A. Então, a correta seria a letra B. Próxima questão é da Bio Rio, de 2016. E diz o seguinte. A negação diz, se hoje não chove, então vamos pescar, é. Mais uma vez, ele quer saber a negação do se, então. Vamos lá, lembrar do macete? Mané, mantém a primeira e nega a segunda. De cara aqui, podemos eliminar as que não possuem conectivo I. Então, essa B aqui, se hoje não chove, então, tá vendo que ele não trocou o conectivo, ele manteve, então não pode ser a letra B. Na letra D, da mesma maneira, ele manteve o se, então também não pode ser a letra D. E aqui na letra E, ele trocou totalmente a frase, né? Acrescentou aqui um ou, enfim, também não pode ser a letra E. Ficamos entre a A e a C. Vamos lá. Mantenho a primeira, então seria hoje não chove e nego a segunda. Não vamos pescar. Hoje não chove e não vamos pescar. A alternativa que tem essa resposta é a letra A.
Então, logo a questão correta vai ser essa. A C não poderia ser por quê? Porque ele está negando as duas. Veja que aqui ele diz que hoje não chove, ele está dizendo aqui que hoje chove e está dizendo que não vamos pescar. Ele está negando as duas, mas eu nego apenas a segunda. Então, não poderia ser a letra C. Logo, a correta é a letra A. E mais uma questão, essa da CPCON 2015, em que diz o seguinte. A negação de José está feliz e Maria é pobre é. Nesse caso, queremos a negação do conectivo I. Vamos relembrar. Conectivo I eu nego as duas partes e troco o conectivo pelo OU. Aqui a gente já pode eliminar todos os que não têm o conectivo OU. Então, não pode ser a letra A, que tem o conectivo I, nem a B e nem a C. Precisamos negar agora as duas proposições. Então, iria ficar José não está feliz ou Maria não é pobre. E a alternativa aqui que tem essa resposta seria a letra E. José não está feliz ou Maria não é pobre. Logo, a questão correta vai ser a letra E. Na D, ele diz que José está pobre ou Maria não é feliz. Ele acabou invertendo aqui entre José e Maria, né? Ele inverteu a frase. Inverteu as duas proporções, o que não é o que a gente quer. A gente apenas nega as duas e troca o conectivo pelo O. Então, não teria como ser a letra D. Logo, a resposta correta é a letra E. E é isso, pessoal. A gente fica por aqui. Até a próxima.